Bom dia, Débora. Você me ouve bem? Olá, bom dia. Bom Tá dia. um pouquinho abafado, mas dá para ouvir sim. É que eu estou numa sala não muito própria para esse tipo de reunião. Inclusive, fui pego de surpresa agora pelo Ferdinando para poder conduzir esse começo agora de reunião, tá? Então, vou pedindo para vocês que estão entrando aí, deixar o CPF ali no chat e também algumas perguntas que vocês queiram fazer que o Sandro, desculpa, o Eduardo e a Débora vão, desculpa, de novo, Sandro e Débora vão estar tirando para vocês logo em seguida a essa primeira explanação que eles vão fazer a respeito do SCPrev, de tudo aquilo que pode ter dúvida. Então, eu peço para vocês que estão assistindo aí, já coloca o nome de vocês e o CPF no chat. Débora, você quer começar que horas? Quer começar agora? Quer esperar mais um pouquinho o pessoal entrar? Eu acho que a gente pode aguardar um pouquinho, que o pessoal começou a ingressar agora, pelo menos uns 10 minutinhos. O que você acha? Uns 5? Vamos deixar mais uns 10 minutinhos, se você acha. Pode ser? Tá, pode ser, aham. Joia. Vocês vão conseguir gravar essa reunião para a gente? Sim, sim, ela já está iniciada aqui, já está sendo gravada, e depois eu disponibilizo o link para vocês. Perfeito. Lembrando, né, que a outra, nós tivemos bastante corte, a internet estava ruim, estava bastante picado, né? Então, o pessoal aí que está entrando vai ser disponibilizada essa reunião para sanar, cumprir todas as dúvidas em relação ao SCPrev. Durante essa live também, pessoal, vai ser deixado o contato tanto da Débora quanto do Sandro, para vocês que tiverem interesse, sanar dúvidas do privado aí. A aposentadoria, né, ela é uma coisa muito complexa, cada caso tem que ser analisado de forma individual. A minha situação é diferente de vocês, todos vocês têm uma peculiaridade, então eles estão dispostos e abertos aí para sanar a dúvida de vocês no privado. Vocês podem entrar em contato, que eles de pronto respondem e são muito parceiros aí nessa situação da nossa Previdência. Sandro, bom dia. O senhor não falou nada ainda, Sandro. Quer dar um oi para a rapaziada que está entrando aí, que vai participar da nossa live aqui? Bom dia, Alexandre, tudo bem? Então, estamos aí, né? Vamos conversar aí com a turma aí, fazer todos os esclarecimentos. A Débora, no início, ela vai fazer uma apresentação, vai falar um pouquinho todos os detalhes do plano, e depois eu vou trazer um caso real. Vamos fazer uma simulação, vamos tentar responder algumas perguntas já na simulação, né? E depois a gente vai deixar a palavra livre aí para o pessoal. A gente vai trazer um caso real que a gente recebeu aqui, algumas informações do servidor, para trazer para vocês realmente qual é o impacto, esse olhar importante para a média. Muita gente não tem essa informação da sua média atualizada, então isso está impactando muito aí a conta dos servidores quando a gente está fazendo essa conta. Então, logo mais a gente vai montando essa apresentação, a gente vai trazer esses dois cenários aí para vocês. Sandro, eu quero deixar já duas perguntas no ar para você responder aí. Também é uma dúvida minha e, consequentemente, deve ser a dúvida de outros tantos aí. Hoje, se até setembro eu não aderir ao SCPrev, qual vai ser o cálculo para minha aposentadoria? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, eu não tenho 10 anos de sistema ainda. Não vou conseguir averbar o meu tempo de fora. Porém, nós temos uma ação que vai ser iniciada agora em abril,
do nosso jurídico tentando derrubar aquele decreto que fala que só pode averbar após os 10 anos de serviço público, né? Caso caso essa ação não aconteça, não dê ganho de causa para a gente até setembro, que é o prazo final para aderir a SCPrev, o que pode acontecer? Duas perguntinhas que eu vou deixar para você responder no finalzinho aí. Pode ser? Perfeito, perfeito. Lembrando já, né, que um detalhe bem importante, né? Até baseado, vou trazer uma outra pergunta em cima da tua primeira pergunta. A regra de aposentadoria, uma é hoje. Que regra vou me aposentar? A gente vai ter que torcer para que a regra de hoje permaneça até a aposentadoria sua. Na minha opinião, você não se aposenta com a regra de hoje. Virão outras reformas. E o que vai vir, a gente não sabe. Então, a gente vai trazer essa resposta. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Vamos falar em cima das regras de hoje. Mas, provavelmente, a minha resposta vai estar errada, porque você vai passar por uma outra reforma e essa reforma não vai trazer um benefício para você. Então, isso eu ia trazer trazer um detalhe importante para a resposta logo mais para frente. Num cenário, vou trazer mais uma terceira pergunta, já que você abriu espaço. Num cenário quase improvável, mas a gente sabe que pode acontecer, nós estamos com uma ação lá no STF solicitando a integralidade e paridade dos policiais penais. Na verdade, né, outras polícias também vão aderir, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Caso aconteça, caso essa ação seja positiva para a gente, e eu já tenha aderido ao SCPrev, o que acontece? Não quero que tu responda agora, quero que você responda lá no final. Perfeito. Essa pergunta eu escuto bastante. Toda semana a gente responde ela umas 3, 4 vezes no mínimo. Beleza. É que eu tenho certeza que essa pergunta virá ali nos comentários. Perfeito. Beleza? Ok. Bom dia, Alexandre. Deixa eu aproveitar já vocês falaram aí sobre a coletiva, né? Lembrar o pessoal que o prazo é até sexta-feira para o envio das autorizações, né? A autorização para a coletiva ela está lá no site da PPS, na aba do jurídico, vocês conseguem fazer o download, preencher e mandar no e-mail que a gente fez a nota de comunicação, tá? Então, sexta-feira, para quem quiser participar da ação coletiva da averbação. Perfeito, Natália. Muito obrigado por esse detalhe. Aí, pessoal que está entrando, que já está na live, quiser informar os seus pares aí das unidades, da regional, que até sexta-feira é o prazo para entrar com essa ação coletiva que visa quebrar esse decreto, derrubar esse decreto, que a gente só pode averbar o tempo de fora com 10 anos de serviço público. Isso é uma coisa arcaica, ultrapassada, que não faz o menor sentido, a não ser segurar o servidor dentro do serviço público. Mas a gente sabe que isso já acontece porque a gente já escolheu fazer o concurso público para ficar, né? Débora, são 10h10.
Eu acho que a gente, em respeito aos que entraram já estão na live, a gente deve começar a nossa reunião, até porque a outra se estendeu por quase 2 horas e 30 minutos. Pessoal, muito bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Mendes, conhecido aí como Barba. A princípio, vou conduzir o começo dessa reunião, visto que o Ferdinando teve um improviso, teve um compromisso inevitável aí. Aqui junto na live vai ser apresentado o SCPrev, né? Para aqueles que vão aderir, querem aderir ao SCPrev. Quem vai conduzir, na verdade, essa reunião vai ser a Débora e o Sandro. Eles fazem parte da SCPrev e eles vão deixar aí no decorrer da live o contato deles para vocês entrarem em contato e sanar mais dúvidas ou algumas outras dúvidas que não forem sanadas aqui. A gente tem presente também na nossa live a doutora Natália, que é do nosso escritório jurídico, no qual a gente tem um contrato, e vocês, associados, têm também o total chance de falar com ela, não aqui, ela vai só fazer um acompanhamento e fazer algumas notas no final aí. Peço para vocês colocarem o CPF de vocês lá no nosso chat, o nome e o CPF. E, Débora, é contigo agora. Tá certo, muito obrigada, bom dia a todos. Obrigada, Alexandre, ao diretor aí, a doutora Natália também, ao Ferdinando, que daqui a pouco deve nos acompanhar também. Meu nome é Débora, eu sou coordenadora aqui da área de seguridade da SCPrev. Aqui comigo também eu trouxe a Silvia e o Sandro também para nos auxiliarem. Eles são os consultores aqui da SCPrev, eles auxiliam para tirar dúvidas sobre a Previdência Complementar. A Silvia está finalizando também um atendimento de um servidor aqui na frente da SCPrev, na sequência ela deve ingressar também aqui com a gente, tá? Como o Sandro explicou ali, a minha ideia agora é a gente explicar um pouco sobre a Previdência Complementar e, na sequência, fazer uma simulação de um caso real para que vocês possam verificar em valores como que fica tudo isso das regras que eu vou explicar, tá certo? Fiquem à vontade aí para irem anotando as perguntas, que no final a gente vai abrir também um espaço para vocês poderem questionar. Bom, a Previdência Complementar aqui do Estado de Santa Catarina, como que ela está enquadrada, né, nos regimes previdenciários que nós temos hoje vigente? Então, nós temos hoje o regime próprio, que é o regime da seletista, que a gente fala, né, que é administrado pelo INSS. Nós temos o regime aqui do Estado de Santa Catarina, que é administrado pelo IPREV, e o regime de previdência complementar, então, aqui de Santa Catarina, administrado pela SCPrev, tá? Então, o valor do teto do regime geral, hoje ele está em 7.507,49. E como é que funcionam as regras aqui no regime próprio do Estado de Santa Catarina, tá? Quem ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003 está, então, enquadrado na regra da integralidade e vai se aposentar com o valor da remuneração da ativa, né? Então, quem ingressou a partir dessa data, ou seja, já a partir de janeiro de 2004, não está mais submetido a essa regra. Então, ele não se aposenta mais com o mesmo salário que ele possui na ativa. Ele vai se aposentar com 80% das maiores contribuições do período contributivo dele, tá? E aí, Débora, durante esse período teve também uma terceira alteração. Qual foi essa terceira alteração previdenciária? A partir de janeiro de 2022, os servidores que tomam posse no Estado, eles não têm mais 80% da média, eles têm 100% da média. O que isso significa? Que não é desprezado nenhum valor abaixo, né? Para quem está a partir de 1º de janeiro de 2004 até dezembro de 2021, é desprezado 20% das menores contribuições, ou seja, a média ainda fica um pouco alta, né? No caso do 100%, não é desprezado nenhum valor. Então, todo valor que é considerado, todo valor contributivo é considerado para essa média, então, da aposentadoria.
E aí, para quem ingressou no serviço público, então, a partir de 30 de setembro de 2016, já tem os seus benefícios no IPREV, aqui no Estado, limitados ao teto do regime geral, então, ao valor de 7.507. Então, vai se aposentar com o teto desse valor, tá? E pode, então, fazer a contribuição para a SEPREV, aqui na Previdência Complementar, com o valor que exceder ao teto do regime geral. Eu vi aqui nos comentários que já tem algumas perguntas nesse sentido também, aí no finalzinho a gente pode esclarecer. Então, quem que pode fazer parte aqui da Previdência Complementar de Santa Catarina? Então, todos os servidores públicos efetivos vinculados a um desses poderes, tá? Então, nós temos aqui o pessoal do Poder Executivo, que é onde vocês estão enquadrados, do Legislativo, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Ministério Público e Poder Judiciário. Então, isso significa dizer que nós temos aqui juízes, promotores, defensores, desembargadores, temos também auditores, policiais. Então, está todo mundo aqui também na Previdência Complementar. Como é que funciona o enquadramento, então? Acho que a grande dúvida de vocês é quem tem direito ao benefício especial. Eu tenho, não tenho? Como é que funciona no meu caso? Então, todos os servidores que eles tomaram posse no serviço público antes de 30 de setembro de 2016 e não tiveram rompimento de vínculo, tá? Esse aqui é bem importante, que é uma dúvida bem recorrente que a gente recebe aqui. Então, tomou posse no serviço público, independente de ser em outro ente, e não teve rompimento de vínculo, ele está, então, ele está no regime próprio, ele está vinculado à média das maiores contribuições, ou então a integralidade, tá? Então, ele carrega esse regime anterior que ele tem previdenciário. Então, somente nesse caso, não teve rompimento de vínculo, você fica vinculado, então, à regra antiga da Previdência. Caso você teve rompimento de vínculo, então, tomei posse antes de 30 de setembro, mas depois disso eu prestei um outro concurso e teve rompimento de um dia, teve rompimento de mais dias, ou tomou posse somente a partir de 30 de setembro, foi o primeiro serviço público que teve. Como é que fica nesse caso? Então, nesse caso, os servidores eles ficam vinculados no IPREV até o valor do teto do regime geral, até 7.507, e a diferença desse valor da remuneração, eles contribuem para esse SEPREV. Então, eles já ingressam automaticamente aqui na Previdência Complementar, tá? Então, isso significa dizer que lá na aposentadoria, eles vão ter duas aposentadorias. Vão ter a aposentadoria do IPREV, até o valor do teto, do regime geral, e aqui na SEPREV. Então, vão receber esse complemento também, tá? Aqui, só para frisar para vocês, quem que tem direito ao benefício especial nessas duas situações? Quem tem direito ao benefício especial é quem está enquadrado nesse primeiro caso aqui, tá? Então, teve a posse no serviço público antes de 30 de setembro, e não teve rompimento de vínculo, tá? Aí ele pode aderir aqui na SEPREV, limitar os seus valores lá no IPREV ao teto do regime geral, igualzinho esse aqui de baixo, só que qual que é a principal diferença? Esse daqui ele tem direito ao benefício especial. Então, somente esse caso aqui, tá? Isso é bem importante frisar. Então, como é que funciona aqui na SEPREV, tá? O servidor público ele vai ingressar, vai fazer a adesão, é uma forma bem simples aqui para a gente, preenche um formulário, vai ter todo o período contributivo aqui no serviço, durante o serviço público. Caso ele tenha outro concurso público, como é que funciona? Ele pode levar os valores que ele tem acumulado aqui com a gente, tá? Pode levar para uma instituição, ou então receber diretamente na conta bancária dele, e caso ele continue nesse serviço público que está agora, nesse primeiro vínculo, ele vai então chegar à aposentadoria, ao benefício. Então, o objetivo é esse, fazer toda essa caminhada aí junto com a gente aqui com a SEPREV. Como é que faz, Débora, então, para ingressar aqui na SEPREV? Muito simples. Nós temos um formulário que ele é online, é um PDF editável, vocês não precisam imprimir. Vocês acessam o site lá da SEPREV e lá no site vocês preenchem, então, esse formulário, as suas informações pessoais, os seus dados de contato, e ali você já faz a opção, então, de imigração.
encaminha para a gente, aqui para o Sandro ou para a Silvia, tá? Vocês podem encaminhar pelo WhatsApp ou por e-mail. A gente vai incluir numa plataforma de assinatura eletrônica e vocês vão poder fazer tudo isso de forma digital, tá? Não precisa imprimir o formulário. A partir disso, a gente encaminha, então, para o RH, para que ele faça toda essa tramitação e inclua vocês no o desconto em folha e faça esse benefício também lá no IPREV, tá? As alterações que são pertinentes à migração. O que é bem importante frisar nesse formulário? Opção de tributação. Então, você pode optar na Previdência Complementar pela tributação regressiva, tá? Como é que funciona? Qual que é a diferença entre elas? Eu vou começar falando da tabela progressiva, que é já de conhecimento de vocês, que é a mesma tabela que ocorre na folha de pagamento, tá? Então, a tabela progressiva, ela vai olhar para a base de cálculo. Então, quanto maior for a remuneração, maior vai ser o percentual de incidência do imposto de renda direto na fonte. Então, é assim que ocorre na folha de pagamento de vocês, tá? E no benefício de aposentadoria não tem diferença, é exatamente assim. Aí ele vai olhar aqui, o que é importante falar? Tabela progressiva, ela não é definitiva. Então, se vocês tiverem outras rendas para serem lançadas também na declaração de ajuste anual, que inclusive está aberta agora nesse período até maio, o governo, lá, a Receita Federal, vai olhar a quantidade de rendas que você tem. Então, por mais que o benefício de vocês aí no IPREV ele fique abaixo de 2.800 e contribua apenas 7.000%, se vocês tiverem outras rendas, ela vai ser somada e na declaração de ajuste anual, possivelmente vocês terão que pagar a diferença, então, do imposto. E isso quer dizer que vocês vão restituir menos valor da receita ou acabar pagando mesmo, tendo que pagar uma restituição lá, uma DAF, tá? Então, a tabela progressiva, ela tem esse regime de compensação que a gente chama, que ela vai olhar para todas as rendas que vocês tiveram ao longo do ano, para poder saber se vocês recolheram mais ou menos imposto de renda. Se vocês recolheram mais, vocês vão restituir mais esse valor, e se vocês recolheram menos, vocês vão ter que pagar, então, o valor para a Receita Federal. Qual que é a principal diferença da tabela progressiva para a regressiva? A regressiva, ela vai olhar para prazo de acumulação, então ela não olha mais base de cálculo. Então, nesse caso aqui da tabela regressiva, não importa o valor da aposentadoria de vocês ou o valor da folha, né, digamos assim, fazendo um paralelo, um comparativo. O que ele vai olhar é para o tempo. Então, quanto mais tempo você estiver contribuindo para a Previdência Complementar, menor será o percentual incidindo sobre o seu benefício de aposentadoria. Isso significa dizer que você pode descontar, ao invés de 27,5%, apenas 10%, tá? Só que essa opção aqui que você faz da tributação, você faz nesse formulário, quando você adere à Previdência Complementar, encaminha aqui para a gente. Depois desse prazo, vocês não podem mais fazer alteração, tá? Então, isso não é uma regra da SCPREV, é uma regra da Receita Federal e a gente não pode mais alterar isso. Então, por isso que a gente frisa que é bem importante fazer essa opção quando você ingressa na Previdência, tá? E a tabela regressiva, ela é definitiva. Então, por mais que você tenha outras rendas, esse valor que você recebeu aqui do benefício de aposentadoria na SCPREV, ele não é utilizado mais para recálculo do imposto a recolher para a Receita Federal. Então, isso que é o bacana, você recolheu 10%, você não recolhe mais nada, você não precisa pagar mais nada para a Receita Federal. Então, ele não tem regime de compensação. Tá? Essa é a principal diferença da tabela progressiva para a regressiva. Então, só frisando aqui, a tabela progressiva ela vai olhar para valor, para base de cálculo, quanto maior for o benefício de aposentadoria de vocês, ou da renda anual que vocês tiveram, é o percentual que vai incidir de imposto de renda. E a tabela regressiva ela vai olhar para tempo. Então, quanto mais tempo, mais velha, digamos, for a contribuição previdenciária de vocês, menor é o percentual que é incidido de imposto de renda, tá? Então, aqui no caso, acima de 10 anos contribuindo, você vai pagar 10% de imposto de renda. E a gente está falando aí de uma relação de aposentadoria de pelo menos 10, 20 anos, né? Até chegar à elegibilidade lá, conseguir receber, então, esses valores. Então, feito isso,
você preencheu o formulário aqui com a gente encaminhou para você fazer a assinatura eletrônica, juntamos toda essa documentação e encaminhamos para o RH de vocês, para ele fazer o desconto em folha e a alteração do regime previdenciário de vocês. A partir desse momento, todas as contribuições que vocês fizerem e as contribuições que o Poder Executivo fizer, vocês vão poder acompanhar por um extrato de contas, que a gente chama, que é similar ao que ocorre no extrato bancário de vocês. Vocês vão ter um login e senha, e ali podem acompanhar toda a contribuição que vocês fizeram, a contribuição que o Poder fez e a rentabilidade desse período, o saldo que vocês já têm acumulado, então, aqui na Previdência Complementar. Esse local fica lá no site da SCPREV, que é www.scprev.com.br, e ali na área do participante, tá? Então, também bem simples de acessar. Toda a contribuição que você fizer aqui para a SCPREV, ela vai ser paritária. Então, a partir do momento que você contribui aqui, vou colocar um exemplo, de R$250, o Poder Executivo também contribui com você R$250. Porque aqui na SCPREV você possui 3 percentuais de contribuição. Você pode escolher entre 8%, 7% ou 6%. Esse valor, esse percentual, ele incide sobre o teto, a partir do teto do regime geral. Então, você vai continuar contribuindo 14% até 7.507 lá no IPREV, e a diferença da remuneração de vocês que exceder esses 7.500, você vai contribuir aqui para esse SCPREV. E aí vai incidir o percentual que você escolheu. Se você escolheu 8%, a gente vai descontar 8% sobre esse valor, ou 6% ou 7%, tá? Lembrando que se você reduzir o percentual, o Poder Executivo também reduz com você, porque ele faz de 1 para 1, tá? Essa contribuição, ela é paritária, que a gente chama. Então, durante todo esse período contributivo de vocês podem utilizar essas contribuições que passaram na folha de pagamento para reduzir a base de cálculo do imposto de renda. Então, a lei, a Receita Federal, ela tem uma regra que você pode reduzir até 12% da sua renda bruta anual com contribuições previdenciárias, da Previdência Complementar. Então, aqui inclui, inclusive, as previdências que vocês tiverem em outra instituição financeira, tá? 12% você pode abater. Então, você paga menos imposto de renda, e ao invés de pagar lá para o leão, que a gente chama, né, gosta de brincar, você vai pagar para a sua previdência e vai continuar acumulando, vai ter mais valores, então, para sua previdência complementar lá no final, quando você se aposentar. E outra regra que eu acho bem bacana, que é bem diferente do IPREV, aqui na SCPREV você não contribui mais para a Previdência quando se aposenta. Então, lá no IPREV você continua contribuindo, você contribui 14% sobre o valor que excede o salário mínimo, e aqui na SCPREV você não tem mais contribuição previdenciária. Então, a partir desse momento, você começa apenas a receber o valor da aposentadoria. Débora, fiquei com dúvida. Aquela opção de tributação que a gente fez lá no início, quando é que vai ser efetivada? Ela vai mudar o que efetivamente? Gente, ela não muda absolutamente nada no início, quando vocês estão contribuindo. O único momento que vai ser utilizada essa informação aqui vai ser na aposentadoria de vocês, tá? Então, ela não muda absolutamente nada na folha de pagamento de vocês, não muda nada lá no IPREV, tá? A tributação continua tudo normal. A única incidência que vai ter vai ser aqui quando você começar a receber o valor de aposentadoria na SCPREV. Aí a gente vai ver. Se você fez a opção pelo regime de tributação regressivo, a gente vai ver a idade dessas contribuições e aplicar, então, lá os 10%, caso tenha mais de 10 anos essas contribuições. Ou então, se você não fez a opção do regime de tributação, a gente vai aplicar pela tabela progressiva. Conforme for o valor do benefício de vocês, a gente vai incidir, então, o percentual lá de contribuição, né? Que começa em uma faixa isenta, vai 7,5%, chegando a 27,5%, tá? Então, essa é a principal diferença. Aquela opção, ela só é utilizada no final, na saída. Então, você não tem contribuição também previdenciária na aposentadoria. E aí? Digamos que vocês têm um planejamento financeiro de fazer outros concursos públicos, fazer um concurso para a União, ou até mesmo sair, ir para a iniciativa privada, abrir um negócio próprio,
Como é que funciona nesse caso de rompimento de vínculo, de exoneração do cargo no regime próprio aqui, né? Você rompeu o vínculo com o Poder Executivo. Então, nesse caso, a gente vai oferecer para vocês 2 formas de retirada de todo o saldo que você acumulou aqui na Previdência Complementar. Uma delas é o resgate. O resgate, você indica uma conta bancária em seu nome, na sua titularidade, para receber o saldo que você acumulou aqui na Previdência Complementar. Então, esse saldo ele não fica com a ICEPREV, você leva com você da forma que você achar melhor. Qual que é a regra do resgate? O que é utilizado, né, para calcular esse valor que você vai levar? Então, você vai levar 100% do valor que você contribuiu, tá? Do valor do saldo acumulado por você, o valor do saldo acumulado pelo pagamento do benefício especial, você leva 100% disso. E um percentual da contribuição patronal. Então, lá no exemplo que eu estava dando, dos R$250 de cada um de vocês, o saldo acumulado dos R$250 do Poder Executivo, você pode levar um percentual. Esse percentual ele vai aumentando a cada 3 anos. Então, conforme o tempo de vinculação ao plano de contribuição, você pode levar 10%, podendo chegar a 90% a partir de 24 anos, então, de contribuição previdenciária. Não achei interessante, Débora, porque eu vou perder muito valor aqui. Esse percentual aqui do patrocinador, ele é um saldo expressivo na minha conta hoje. Eu olhei a minha previdência e eu não acho interessante. Qual que é a outra opção que você pode fazer, então? Você pode fazer a portabilidade. A portabilidade, diferente do resgate, ela é uma tramitação entre CNPJ. Então, é o CNPJ da SCPREV transferindo todo o seu saldo acumulado para uma outra instituição financeira, para um outro plano de previdência. Essa previdência ela pode ser de um outro estado, pode ser da União, ou pode ser também de uma instituição financeira que você já tem vínculo, que você já tem, então, cadastro. A única questão é que ela precisa ter a característica que a gente chama de PGBL, tá? Até para gravar a diferença lá do VGBL é o P de plano. Então, tendo essa característica previdenciária, você pode fazer, então, essa migração, essa transferência do recurso acumulado aqui na ICEPREV. Então, na portabilidade, você leva 100% do saldo acumulado por você, 100% do saldo acumulado pelas contribuições do patrocinador, benefício especial e também a rentabilidade do período. Não tem nenhuma taxa, tá? Então, o valor do saldo que você olhou lá no seu extrato bancário é o valor que é transferido para essa outra instituição que você escolher. No caso do resgate, aí tem esse percentual. Você leva 100% da sua contribuição, 100% da contribuição do benefício especial e um percentual da contribuição do patrocinador, do saldo acumulado pelo patrocinador. O que é importante ressaltar aqui também? Toda vez que tiver uma tramitação, um pagamento da SCPREV diretamente para a pessoa física, ela precisa ter retenção do imposto de renda. Então, aqui no caso da aposentadoria, vai ter a retenção do imposto que vocês fizeram da tributação lá no início, se foi regressiva ou progressiva, e aqui no resgate também. Ele tem, então, essa retenção na fonte. Então, essa é a principal diferença entre a portabilidade e o resgate. O resgate vai ter essa retenção também, a portabilidade não. Não tem nenhum desconto, vai 100%. Então, a soma desses valores é transferido para outra previdência que vocês escolherem, tá? Esses aqui que eu falei são todos os benefícios previdenciários de quem está enquadrado na adesão automática. Então, ingressou na ICEPREV, está contribuindo lá para o IPREV 14% sobre o teto, a diferença faz aqui para a ICEPREV. Qual que é o benefício, então? Qual que é a diferença de quem migra, né? De quem não está nessa regra, mas quer estar, quer receber o valor do benefício especial. Então, ele tem direito a todos esses benefícios que eu falei para vocês até agora, igual o pessoal da adesão automática, porém, ele tem um plus, né? Ele sai com um benefício maior, porque ele não começa o saldo aqui na ICEPREV zerado. Ele vai ter, então, esse aporte, esse valor, então, essa contribuição facultativa destinada do benefício especial, que foi foi garantida pela Lei Complementar 795, aprovada em janeiro de 2022.
Então, o benefício especial, ele vai olhar, a base de cálculo dele é o valor da remuneração de vocês na data da migração e o tempo de contribuição que vocês têm averbado no Estado. Aí, então, a questão da averbação, né, que a gente vai conversar um pouquinho mais adiante, que vai impactar bastante nesse valor que vocês têm direito do benefício especial. Eu vou passar aqui a palavra para o Sandro, para ele explicar para vocês, mostrar uma simulação de um caso real, para explicar, vocês conseguirem ver a diferença monetária, quanto de verdade isso vai gerar de benefício para vocês, então, mensalmente lá na aposentadoria, tá? Fica à vontade aí, Sandro. Obrigado, Débora. Então, vamos a um caso prático, né? Vamos começar a olhar os números de tudo isso aí. Vamos trazer agora um exemplo real. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E eu vou direto num site que eu acredito que vocês vão conhecer bem, que é o site da associação. Aí. Vocês podem estar olhando algum detalhe no site da SCPREV, mas por que eu estou entrando no site da associação? Porque no site da associação, vocês vão ter lá embaixo um link da SCPREV. E ao clicar nesse link aqui da SCPREV, vocês vão ter aqui um simulador, que é o simulador que nós vamos utilizar hoje, para o exemplo que nós vamos estar utilizando. Então, esse exemplo, esse simulador aqui, ele tem um detalhe importante que no simulador da SCPREV não tem, que é esse campo 5, que é a idade da aposentadoria de vocês. Então, como vocês têm direito à aposentadoria especial, então esse campo 5 é muito importante para fazer essa simulação, e no outro simulador ele já está automático, né, para aposentadoria aos 65 anos de idade. Então, vamos utilizar esse aqui, utilizando o simulador aqui da associação. Esse exemplo que eu vou trazer para os senhores é de um servidor que tomou posse em 2007, e ele já averbou, como ele tem acima de 10 anos, ele averbou bastante tempo já no Estado, averbou 9 anos no Estado, e esse tempo de averbação, no primeiro momento, trouxe um impacto negativo para a média desse servidor, trouxe um impacto negativo, mas a migração pode ser aí, vamos dizer assim, trazer uma grande diferença no benefício de aposentadoria dele no IPREV, né? Falando 100% de regime próprio. Então, o benefício, a média dele traz um impacto negativo, mas quando faz a migração, a gente vai demonstrar isso, que trouxe um impacto positivo no caso desse servidor. Então, eu vou colocar aqui os dados, ele está no nível 8, já esse servidor, então, ele hoje tem uma base de remuneração para o IPREV de R$16 mil. O tempo total de contribuição em dias, somando o tempo no Estado de 2007 até hoje, 2023, mais o tempo averbado, deu 9.301 dias. Então, 9.301 dias é o tempo total dele no Estado. Então, esse tempo que vocês podem fazer essa simulação também entrando no link, esse tempo que vocês pegam no mapa de vocês, do mapa de informação dos dados de vocês, e nesse mapa lá vai estar lá a quantidade de tempo. Então, lá vai estar, por exemplo, 15 anos, 5 meses e 10 dias. E esse tempo, como é que vocês vão transformar em dias? Vocês vão pegar a parte em anos, vão multiplicar por 365, e o tempo em meses vocês vão multiplicar por 30. Então, vocês vão ter aí o tempo em dias. Então, vocês podem buscar essa informação aí na ficha funcional de vocês, no mapa lá que tem essa parte de informação detalhada. E quem tem tempo para verbar pode somar. Eu tenho mais 5 anos para verbar, multiplica esses 5 anos por 365 e soma nessa conta para ver o impacto dessa verbação também. E aqui, importante, a média atualizada desse servidor. Então, ele tem hoje uma média, nós recebemos a informação, de 5.645,36. O que significa isso? Se ele estivesse aposentando hoje, eu já cumpri meus requisitos de aposentadoria, ele estaria hoje de uma folha de 16 mil para um benefício de aposentadoria de 5.645. Então, eu estou trazendo uma simulação aqui bem impactante,
a gente recebe muitas médias, em média, assim, por exemplo, assim, a gente está vendo uma perda de 50%, quem está no nível 8, né, quem está ali com uma folha de 16 mil, trazendo uma média ali de 7.500, 8.500, então uma média, uma perda muito significativa de 50%, mas esse caso aqui, com esse tempo averbado, a média caiu muito mais. Então, é importante vocês tentarem verificar essa média junto ao RH, nos contatarem para a gente tentar verificar a média que nós temos a informação aqui também, se a gente conseguir essa informação para vocês. Então, é muito importante vocês verificarem isso, porque isso aqui é que vai impactar na aposentadoria de vocês. Por último, eu vou colocar aqui a data de nascimento, 31/3 de 1972, e aqui a idade de aposentadoria, nós vamos considerar a aposentadoria no modelo especial de 55 anos. Então, nesse caso aqui, vamos lá. O simulador já trouxe os dados para nós e ele contribui, esse servidor lá, desde 2007, não sobre o nível de 16 mil, mas ele contribui para o Estado sempre sobre o total da remuneração dele, desde 2007. Quando faz essa migração, ele traz essa indenização, que é o benefício especial. Então, aquilo que a Débora falou ali muito bem na apresentação dela, ele não começa, esse servidor que está migrando, ele não vai começar com saldo zerado, ele vai começar com esses 356 mil reais de saldo na conta. Então, o benefício especial dele é esse aqui, 356.675,42, que ele vai estar recebendo esse dinheiro aqui na SCPREV. O executivo ainda não definiu a forma de pagamento ainda do benefício especial, mas acredito que na sequência agora dos próximos meses a gente vai ter a definição da forma do pagamento e definindo como é que vai estar sendo pago isso na conta dos senhores. Mas vocês vão receber, e isso nós já temos casos de servidores que já estão recebendo aqui na SCPREV, de outros poderes, que já estão recebendo esse benefício especial. Então, não começa com a conta zerada, começaria com 356 mil de saldo de conta. Então, aqui, nesse cenário, como é que fica eu recebendo esses 356 mil e me aposentando aos 55 anos? E é aqui que nós vamos começar a explicar um pouco disso. Como é que seria o benefício dele de aposentadoria? Então, primeira situação, quanto é que eu vou contribuir? Uma pergunta que eu recebo direto, Sandro, o que eu vou ter que contribuir a mais para a SCPREV? Como é que funciona a minha contribuição? Eu reduzo, eu não reduzo a minha contribuição, eu aumento a contribuição? Aqui a simulação, a gente está permanecendo com a mesma contribuição de vocês. Hoje a contribuição fica em torno de R$2.000, a contribuição vai ser esses mesmos 2.000. Como é que a gente faz isso? Hoje, o servidor que não migrou hoje na folha dele, ele está pagando lá 14% sobre os 16 mil. Esses 14% sobre 16 mil, ele vai alterar essa contribuição dele, vai passar a ser 14% no momento que migra. Para o IPREV, ele começa a pagar 14% sobre o teto do INSS, que está ali do lado do valor, que é 7.507,49. Então, ele vai pagar 14% sobre 7.500. O que de fato ele está migrando? O valor que excede ao teto do INSS. Então, aqui eu até costumo dizer, quando a gente conversa com os servidores, a migração é uma diversificação do seu risco de aposentadoria. Até o teto, nada muda. Quem está migrando até o teto continua contribuindo para o IPREV e garante o teto lá no INSS. E acima do teto, vamos dizer que em torno de 55% da remuneração, quem está no nível 8, ele está migrando 8.492. Ele não está migrando todo o valor. Então, algumas pessoas que eu converso, Sandro, eu vou levar tudo para esse IPREV e vou deixar do IPREV. Não é isso que vai acontecer. Você só migra o que excede ao teto ali do INSS. Então, o que ele está migrando é 8.492. E hoje, sobre 8.492, ele contribui 14% lá para o IPREV. Nessa simulação aqui, a gente está mantendo a mesma contribuição desses 14%, só que agora ele traz para a conta dele, não mais para o IPREV. Ele começa a contribuir para o CPF dele, na conta dele aqui na SCPREV. Então, por isso que aparece ali uma contribuição de 8%, de 679, mais uma contribuição adicional de 6%, de 509. E ele vai receber ainda mais 8% do Estado. Então, aqui, ele estava contribuindo 2.240, ele vai continuar contribuindo 2.240, só que agora está dividindo. Uma parte para o IPREV e outra parte para esse IPREV. A gente não está mexendo em nenhum centavo da contribuição dele. O que a gente considera de rentabilidade para o plano, né? Esse plano, esse dinheiro que está aqui na SCPREV, ele vai para o mercado financeiro, vão fazer a gestão desse recurso e esse dinheiro vai começando a sofrer, vai começando a receber a rentabilidade no plano nesse período.
Então, a gente precisa estimar uma rentabilidade. E aqui a gente coloca uma rentabilidade de 4,5%. Então, algumas vezes eu recebo essa minha pergunta, Sandro, 4,5%? Essa rentabilidade está perdendo até para a poupança. A poupança rende 6% ao ano. Aqui nós consideramos sempre rentabilidade real, ou seja, é inflação mais esse percentual. Hoje, se a gente olhar títulos do governo, né, que tem já esse panorama de ter uma rentabilidade real, um percentual mais a inflação, a gente vê títulos do governo sendo negociados aí 6%, quase 6,5% lá para 2035, 2045. Neste cenário, a SCPREV traz um cenário um pouco mais conservador. A gente tenta estimar essa rentabilidade como inflação mais 4,5% ao longo do ano. Então, nessa rentabilidade do plano, é uma rentabilidade estimada. Não significa também que se a SCPREV conseguir uma rentabilidade acima de 4,5% ao ano, vocês vão receber exatamente o valor que a SCPREV conseguiu de rentabilidade. Então, aqui sempre vai uma rentabilidade estimada. E trazendo esse cenário, mantendo a contribuição, recebendo 356 mil, tendo essa rentabilidade no plano, ele teria, esse servidor aqui, um saldo estimado na SCPREV de 1 milhão, 1 milhão e 35 mil reais. E esse 1 milhão e 35 mil reais é que traz para ele esse nível de benefício de aposentadoria na SCPREV de 4.327,82. Esse valor seria o que ele teria à disposição de receber o benefício aqui na SCPREV. E ele não vai receber só isso. Lembra que eu falei para vocês da média que ele tinha antes, 5.645,36? O artigo 5º da Lei Complementar 595 diz o seguinte: quem faz a migração não vai receber mais essa média. A média dele será equivalente ao teto do INSS. Então, ele troca no IPREV um benefício de aposentadoria do teto do INSS vigente na época, e muito importante esse vigente na época, porque o teto do INSS anualmente e religiosamente, ele aumenta todo ali na primeira quinzena de janeiro, esse teto pela inflação dos últimos 12 meses. Então, até conversando algumas vezes com o Ferdinando Sandra, a gente não recebe o reajuste da inflação todo ano. Muitas vezes a gente passa aí algum tempo sem esse reajuste, depois vem esse reajuste, mas não traz a recomposição da inflação. Né? Ficamos 5 anos sem reajuste. No 5º ano tem reajuste, mas não traz exatamente a inflação. Então, muitas vezes a remuneração dos senhores perde para a inflação nesse tempo, mas quem faz a migração garante esse poder de compra. Então, vamos dizer que o teto lá na frente esteja 15 mil reais. Na verdade, a gente está falando que 15 mil reais lá na frente está comprando com que hoje, com 7.500 reais, a gente compra hoje. Então, vocês garantem uma manutenção do poder de compra. Tá, Sandra, e como é que fica aí, então, nós estamos apresentando aqui todos esses valores brutos. Como é que fica se eu me aposentar? O que eu vou de fato receber? Então, está aqui essa comparação. Aqui, comparação dos rendimentos líquidos na aposentadoria, está aqui essa situação. Primeiro, nós trazemos a situação atual. Se o servidor hoje estivesse aposentando com 5.645,36. Então, aqui, se a gente estivesse tendo essa conversa aqui há 2 anos atrás, a gente estaria trazendo um número melhor aqui para vocês, inclusive. Porque a reforma anterior, o servidor que estivesse recebendo 5.600 não pagava nada de prévio, só pagava em prévio quem recebia acima do teto do INSS, na aposentadoria. E a última reforma, em agosto de 2021, ela trouxe esse detalhe, agora continua pagando em prévio. Então, mesmo depois de aposentado, vocês continuam pagando em prévio, sobretudo o que excede a R$ 1.302, que é o salário mínimo. Então, esse servidor continua pagando aqui R$ 600 de prévio e vai ter o imposto de renda. Então, do líquido, do bruto de 5.600, ele vai receber 4.500. Esse seria a aposentadoria líquida desse servidor. Quando ele faz a migração, que a gente traz o cenário aqui, opção pela adesão patrocinada, regime próprio mais SCPREV, ele vai ter 2 fontes de renda, 7.500 aqui e os 4.300. Né? A soma vai ficar praticamente quase 12 mil reais que ele vai ter de renda, vai dar 11.800. Esses 8.800, como é que vai funcionar os descontos? No IPREV, continua os mesmos cenários, continua pagando IPREV e imposto de renda de 27,5%. E na SCPREV, como é que vai funcionar o desconto? Se ele escolheu, no momento da entrada no plano, que a Débora explicou muito bem ali para vocês,
o regime de tributação no modelo regressivo, ele vai estar pagando 10% de imposto de renda e mais nada depois de aposentado. Então, ele está pagando R$ 432,78 e mais nada para a SEPREV. Ele contribuiu a vida toda para a SEPREV, o Estado contribuiu aqui para ele e ele vai receber 4.327, vai pagar os 10% de imposto de renda e aqui está a diferença. Uma aposentadoria de 4.500, nesse cenário, uma aposentadoria de 9.500. A gente tem uma diferença aí de R$ 5.000 por mês de benefício de aposentadoria. Então, é um exemplo que ficou bem... Quando eu montei esse exemplo aqui, disse, bom, esse exemplo que a gente vai ter que usar aqui na reunião, porque ficou bem impactante essa diferença. E aí eu recebi uma pergunta também. Sandro, mas eu não quero fazer aquela contribuição adicional, né? Eu não quero fazer essa contribuição adicional. Eu posso reduzir a minha contribuição previdência, o que eu pago hoje para o IPREV, e sobre o total, né? Posso reduzir minha contribuição previdência e vai ficar boa essa minha conta? Então, esse exemplo, eu vou trazer isso aqui para vocês. E aqui tem um detalhe importante, tá? Essa contribuição adicional que vocês fazem, a SEPREV agora, a partir do mês de abril, ela traz um cenário que é exclusivo, você não vai encontrar isso também em outro lugar. Ela não tem mais nenhuma taxa sobre o que vocês contribuem de contribuição adicional. Sobre a contribuição, a SEPREV zerou as taxas. Isso significa o quê? Você coloca R$500 na SEPREV, exatamente os R$500 que vai ser utilizado para o cálculo, né? Para o saldo de conta de vocês. Não tem nenhuma, zero taxa, não tem nada que sai desse recurso. Então, sobre esse valor de contribuição adicional, qualquer investimento que vocês forem fazer no mercado, vocês vão estar pagando alguma taxa, ou taxa de carregamento, taxa de administração, taxa para sair do plano. Então, tem inúmeras taxas que o mercado cobra. Então, o simulador que eu vou trazer aqui para vocês, ele tem um detalhe diferente. O que eu recebo muito pergunta, Sandro, eu quero reduzir a minha contribuição para a Previdência. E nesse simulador aqui, vejam que aqui o anterior, nós temos a contribuição adicional, está ali a contribuição de 6%. Nesse simulador, nós vamos ter sem a contribuição adicional. Essa é de 6%. Ele vai utilizar esse valor para consumo, em torno de R$500, né? Vai dar os 6% adicional dá R$509. Ele pode estar utilizando esse valor para consumo, ele pode estar utilizando esse valor para fazer outros investimentos. E aí, o que acontece nesse caso? Volta os R$500 para mim? Vai aumentar em R$500 minha folha? Não. Vai aumentar a base de cálculo de imposto de renda. Sobre esses R$500, se você não está contribuindo, o leão vai olhar para você e vai tirar 1/3 desse valor praticamente para ele. Vai pagar 27,5% sobre R$509. O que acontece no impacto? Aqui sem o adicional, ele vai ter um saldo menor, né? Vai ter um saldo de contas menor, de 926 mil. Antes, o saldo era 1 milhão, e vai ter um benefício de aposentadoria menor. O benefício de aposentadoria no interior ficou em 9.577, aqui ficou em 9.165. Então, tem uma diferença. Parou de contribuir R$500, tem uma diferença de praticamente R$500 no benefício de aposentadoria calculado aqui na SEPREV. Trago para vocês aqui uma planilha também que demonstra em números, vai demonstrar em números para vocês como é que fica a contribuição de vocês, né? Aqui, migrando com adicional, migrando sem adicional. E está aqui, ó, embaixo, aqui no total de contribuição, o quanto que você contribui para o IPREV depois de migrar, quanto que contribui para a SEPREV e o total, que está igual ao total aqui do que você paga hoje na situação atual para o IPREV. Migrando sem um adicional, os R$509, que está sendo contribuição aqui adicional, ele começa a pagar R$140 a mais de imposto de renda por mês. Ele reduz a contribuição de 2.240 para 1.730, o líquido dele aumenta de 10.800 para 11.200, mas não está aumentando os R$509, está aumentando aí em torno aí de R$400 aí, a mais na remuneração dele, porque ele está pagando por mês R$140,13. Então, aqui nós trouxemos um exemplo genérico, né? Como é que fica essa questão da migração, como é que fica não colocando essa contribuição adicional, né? Investindo esse recurso, vocês têm um ganho, né, em relação ao mercado financeiro, vocês têm uma contribuição que 100% desse valor vai ser utilizado
para o saldo de conta de vocês, não tem nenhuma taxa sobre esse valor, e está aqui todo esse detalhamento. É importante agora cada um dos senhores olharem o seu cenário, né? Qual é a minha base de contribuição, qual é a minha média, pode entrar em contato conosco. Acho que a Débora já deve ter colocado ali, já colocou ali nas informações os nossos números de contato, entre em contato conosco, vocês podem estar fazendo essa simulação pelo site, não entendi alguma simulação, não consegui os dados, mande para nós, a gente vai tentar ajudar vocês, tentar esclarecer, e a gente fica aí à disposição agora para as perguntas. Obrigada, Sandro. Eu vou compartilhar aqui também a tela dos nossos contatos, só para facilitar, para vocês terem anotado aí também. Eu deixei no chat. Se alguém quiser abrir o áudio também para fazer algum questionamento ou encaminhar no chat, fica à vontade, a gente está à disposição. Tá. Alexandre, doutora Natália, vou passar a bola para a senhora agora. Vou fazer duas perguntas. Quando será dado o início dessa ação, né, que visa derrubar esse decreto, para a gente poder estar antecipando esses valores de fora? E se há possibilidade de ter uma tutela antecipada, né, dar uma tutela antecipada para a gente poder ter esse benefício no SCPREV, para mim poder aderir, até porque o prazo é setembro. É isso, né, Sandro? Exatamente. Isso, 29 de setembro de 2023 é o prazo que está na lei. Exato. Então, justamente por conta do prazo, né, já é agora em setembro, a gente vai fazer o pedido da tutela. Vamos tentar, né, até porque se trata de derrubar um decreto, é um pouco mais complicado, mas a gente vai pedir, sim, demonstrando, né, que... Cortou toda a tua fala. Vou pedir para a senhora repetir novamente. Cortou? Melhorou. Tá cortando ainda ou melhorou? Melhorou? Deixa eu até trocar aqui a internet, que eu acho que vai ficar melhor para vocês me ouvirem. Espera aí. Voltou? Então, beleza. Então, pessoal, é o seguinte, como eles já falaram, né, o prazo vai vencer agora em setembro, para o pessoal que ainda não fez a adesão. Em decorrência do prazo estar muito em cima, né, a gente vai fazer um pedido liminar. Acredito que tenha chance, sim, de ser concedida, né, até porque a gente vai demonstrar no processo que a perda financeira é muito grande para quem não conseguir fazer essa verbação a tempo, né? Como o Sandro e a Débora mostraram, isso implica diretamente no benefício especial, né? E envolve muito dinheiro, então a gente vai pedir essa liminar para que vocês consigam averbar esse período, né? A ação vai ser protocolada na segunda-feira, no dia 17. Vocês têm até então sexta-feira para mandar para a gente, né? O prazo até dia 14 agora de abril, para mandar autorização. No e-mail já, né, que a gente fez a comunicação na outra assembleia do mês passado, então a gente deu aí 30 dias para vocês encaminharem, e aí sexta-feira a gente encerra o prazo para o envio, e na segunda-feira de manhã a gente já faz o protocolo da ação. Acho muito importante frisar que vocês estão pleiteando uma averbação, principalmente do tempo de INSS. E essa averbação do tempo do INSS, ela demanda da CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição do INSS. Então, essa CTC, as informações que a gente está recebendo, está demorando aí de 2 a 6 meses para os servidores, não está sendo uma coisa muito ágil, né, para o servidor. Então, eu acho que quem está entrando com essa ação, que quer pleitear isso aí, já peçam lá a CTC para o INSS para ganhar esse tempo. Não deixa para ganhar a ação e deixar para pedir essa CTC no INSS só lá em agosto. Aí o INSS não entrega a CTC e não consegue averbar também. Então, é importante aí o pessoal que está pensando em utilizar esse tempo, já entrar em contato lá com o meu INSS, ligar para o 135, que é o telefone lá do INSS, para já conseguir esse documento, que é a Certidão
de tempo de contribuição. É a famosa CTC lá do INSS. Então, pedindo essa certidão de tempo de contribuição, já fica com ela na mão. Agora, consegui averbar, tivemos o ganho de causa, já tem toda a documentação para entregar lá para o RH para fazer já encaminhar essa averbação. Sandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi que no chat tem uma pergunta similar. O pessoal que está entrando novo agora no estado está com um salário de R$6.000. E se ele quiser aderir ao SCPREV, o que fazer? Vamos lá. Quem entrou novo no estado agora, né? A Débora já explicou ali. Hoje nós temos 4 regras de aposentadoria, até trazendo aquelas perguntas iniciais, né? Quais são as regras atuais? Temos 4 regras de aposentadoria hoje no estado. E quem entrou por último, por exemplo, está na regra de 100% das médias, né? Nem mais 80%. Quem tomou posse a partir de 2022 agora já está com 100% da média limitada ao teto do INSS. Então, se ele teve uma contribuição abaixo do teto, ele não vai receber mais o teto, porque vai ser 100% dos valores da contribuição dele. Ele pode participar da SCPREV nesse momento, com uma folha abaixo do teto? Pode. No caso dele ali, não é migração. No caso dele, ele tem adesão automática na SCPREV. No momento que ele ultrapassa o teto do INSS, ele vai começar, se ele passar 1 centavo da folha dele do teto, ele começa uma contribuição na SCPREV que hoje está em torno de R$135,17 de contribuição mínima, e o Estado contribui com ele mais 135. Então, ele tem adesão automática na SCPREV com esses R$135,17. Tá, mas nesse primeiro momento eu tenho 6 mil, então eu não tenho essa adesão com a contrapartida do Estado. Eu posso participar? Pode. Seria como um investimento em previdência tradicional. Ele vai entrar aqui, a gente chama isso como plano facultativo. Nesse plano facultativo, ele começa a contribuir também com, no mínimo, R$135. E qual é o ganho que esse servidor ele vai ter lá na frente? No momento que os colegas dele ultrapassarem o teto do INSS e ele começar a ter a contrapartida do Estado, e eles tiverem adesão somente nesse momento, ele que começou a contribuir antes, ele vai ter um saldo melhor. Logo, sendo um saldo melhor, ele vai ter um benefício de aposentadoria superior aos colegas que deixaram para entrar somente quando a folha tiver o reajuste e ultrapassar o teto do INSS. Então, ele pode participar sim. Nós temos um plano chamado plano facultativo no Estado, na SCPREV, e esse plano facultativo traz a opção dele de participar da SCPREV sem a contrapartida do Estado. E no momento que ele ultrapassar a folha, automaticamente ele vai começar a receber essa contrapartida do Estado. Mas não sei se você me respondeu, mas a minha pergunta no começo lá foi a seguinte: se eu tiver daqui para frente, muito difícil, a gente sabe, algo melhor para o servidor, a volta da integralidade e paridade, o que acontece, Sandro? Isso aí acabou a gente realmente não abordando. Na volta da integralidade e paridade, nós vamos ter que vai ter uma lei definindo esse retorno da integralidade e paridade, e esse retorno ele vai ter que definir para os servidores que já fizeram a migração. Então, no caso, né, toda a área de segurança pública, nós temos já diversos policiais penais que já fizeram migração, já temos aqui na SCPREV delegados, agentes da Polícia Civil. Então, todos esses servidores que fizeram essa migração, essa lei ela vai ter que estar definindo aí o que vai acontecer nesse novo cenário. Então, não teria uma resposta nem se pode migrar, nem se não pode migrar, porque primeiro vai ter que ter a lei definindo o retorno da integralidade e paridade. E essa lei aí ela vai ter que tratar dos servidores aí que fizeram da migração. Perfeito. É uma dúvida recorrente que eu tenho, inclusive, de servidores que trabalham comigo e outras unidades também. Você fez um cenário, um quadro ali de alguém que está no nível 6 e no final vai estar no valor ali acumulado de R$1 milhão, R$1.034.000, não lembro o valor exato ali. Sandro, eu vou conseguir pegar alguma coisa disso, sacar isso, usar isso para alguma outra coisa, a não ser a complementar? Você consegue lá na frente, tem R$1 milhão no saldo de contas, pediu benefício de aposentadoria. O servidor ele pode resgatar 25% do saldo. Então, daquele saldo de R$1 milhão, ele pode resgatar 250 mil e ele vai poder fazer a gestão desse recurso como ele quiser. Claro que aí o benefício de aposentadoria dele vai reduzir um pouco, vai reduzir
em função do novo cálculo. Então, nesse momento, a SCPREV vai trazer para ele uma calculadora. Você pode resgatar até 25%. Então, se eu tenho lá o saldo total, eu vou ter um benefício de aposentadoria de R$5.000. Se eu resgatar 10%, como é que vai ficar meu benefício de aposentadoria? Se eu resgatar 20%, resgatar 25%. Então, vai ser apresentada essa calculadora nesse momento para o servidor, que vai ser calculado, vamos dizer assim, o benefício de aposentadoria em cima do saldo que ele tiver aqui na SCPREV. Então, ele pode resgatar 25% do saldo total. Esse saldo total, o que nós temos ali? As contribuições do servidor, as contribuições do patrocinador e o benefício especial que ele recebeu aqui da SCPREV também. Perfeito, perfeito. Eu acho, tenho quase certeza que no chat deve ter algumas questões ali. Você quer dar uma passada de olho ali, responder algum deles? Nós temos aqui, acho que do Robson Rigg, que ele entrou em 2021 e recebeu 6 mil, portanto não consigo aporte. Então, nós acabamos respondendo, né, que se vai ser dado para ele a opção de não aderir a SCPREV, porque ganha, não, a lei já determina que você tem adesão automática, mas você só vai ter adesão automática lá quando a tua folha ultrapassar o teto do INSS, que você recebe esse benefício, né? Importante que, assim, na SCPREV, muitas vezes a gente recebe servidor que entrou aqui, o que é esse desconto, ainda mais na minha folha de pagamento desses R$135? Isso aí não é um desconto, isso é uma contribuição, esse valor o servidor não perde. E a Débora muito bem explicou ali a questão da portabilidade. Se ele passou num outro concurso, tem R$5.000 aqui na SCPREV, 2.500 foi ele que colocou, 2.500 foi o Estado que colocou aqui para ele. Ele perde a portabilidade e leva os 5.000 para onde ele quiser. Se ele quiser levar 5.000 para um plano de previdência do Banco do Brasil, onde ele tem conta, ele pode pedir essa portabilidade e levar os 5.000 para o banco lá do Brasil. Então, ele pode levar para a previdência, esse dinheiro é do servidor, ele não perde em hipótese nenhuma, tá ok? Então, você vai ter a opção de entrar, Robson, na SCPREV, assim que a sua folha ultrapassar o teto e ter aí o benefício da contrapartida do Estado. A Caroline Pinho simula para os novinhos, especialmente para a gente que vai ter 100% das contribuições na base de cálculo. Então, fazendo aqui vou compartilhar aqui com vocês de novo uma tela, então fazendo isso aqui seria uma simulação, a gente vai ter que usar só, a gente não tem a idade do servidor, então eu vou entrar no site da SCPREV aqui, com vocês, e vou estar entrando aqui em plano, faça uma simulação. Então, qualquer um de vocês, dos senhores que tomou posse recentemente, pode fazer essa simulação aqui, né? Vou clicar aqui em simulador de benefício e vou fazer aqui a simulação. Vou zerar aqui, vou trazer o dado dela, vamos pegar uma idade fictícia. Idade de aposentadoria 55 anos, folha, vamos pegar aqui uma folha de R$6.000, opa, vou ter que fazer vamos pegar um caso aqui patrocinado, 7.800 de folha para apresentar para vocês, como é que fica no patrocinado, e depois eu mostro uma simulação no facultativo. Então, nesse caso aqui, tá, quem pediu para nós, de Caroline Pinho Saragosa, a gente tem uma simulação, um servidor aqui, por exemplo, com 35 anos de idade, e ele começa a contribuir com R$135 e o Estado contribuindo com mais 135. Por que a gente não consegue simular nesse caso aqui de contribuição patrocinada e nem na contribuição facultativa? A progressão de carreira. Estou considerando que ele vai ficar nesse nível salarial até os 55 anos de idade. Então, nesses 20 anos que ela ficou, a gente não consegue simular, infelizmente, essa progressão de carreira. Então, nesse caso aqui, se ela contribuir somente R$35, ela teria um saldo de R$86.000, sendo que desses 86 mil, ela colocou 31%, o Estado colocou 31% e ela teve ainda 37% de rentabilidade no plano. E ela teria uma renda aqui na SCPREV, além do IPREV, de R$360 com 14 centavos. Se ela traz essa simulação, se a gente traz ela para o modelo facultativo, então aqui, renda de R$6.000, né? De novo, a gente não vai conseguir simular aqui a progressão de carreira, então com uma contribuição mínima ali de 1%. Então, nesse caso, somente com a contribuição dela,
contribuindo nesse mesmo período R$ 135, cai pela metade o saldo de conta delas. Ela tem um saldo de conta de em torno de R$ 43 mil e um saldo, né, de renda aqui nessa prévia em torno de R$ 181. Então, aqui temos somente a contribuição do participante, não temos aqui a contribuição do patrocinador. Então, vocês podem estar entrando no site da CEPREV, colocando o nome de vocês, colocando todos os dados ali no simulador, e você pode estar fazendo essa simulação aqui também, ou entre em contato conosco que a gente ajuda a fazer essa simulação. Acho que é importante ressaltar também, Sandro, ali no site da CEPREV consta também um telefoninho que fica vibrando ali no canto da tela. Ali você também pode entrar em contato conosco, tá? Já vai cair direto aqui no WhatsApp dos consultores, da Silvia e do Sandro, para você poder tirar dúvidas. A Débora falou. Eu estou com o áudio fechado, que a Débora falou, ela é o que está aqui no simulador. Ó. Então, nesse simulador aqui, vocês clicando no botãozinho aqui do WhatsApp, muito bem lembrado, colocando o nome de vocês, cai direto no nosso WhatsApp aqui, para a gente estar tentando auxiliar vocês. Pessoal que quiser abrir o microfone e fazer alguma pergunta para o Sandro ou Débora, fica à vontade. Nós temos ainda mais uns 20 minutinhos dessa live. Lembrando que foi marcada das 10 até as 11h30. Se alguém quiser fazer algum questionamento, uma pergunta, vou pedir para daqui a pouco a Débora e o Sandro colocar os contatos de novo na tela. E aí vocês, participantes, se quiserem dar um print na tela para vocês entrarem em contato via WhatsApp e sanar qualquer dúvida, colocar o questionamento. Eu perdi um pouco da live aqui, que um companheiro de trabalho veio fazer um questionamento, acabei não prestando muita atenção na pergunta dele e perdendo um pouco da live. Então, pessoal, se quiser fazer alguma pergunta, questionamento, fique à vontade aí. Bom dia. Eu entrei também no meio da live porque eu estava no serviço, cheguei em casa agora e gostaria de tirar uma dúvida sobre o pessoal que entrou em 2021, que eu acho que é esse de 80%, né? Aí eu gostaria de entender melhor como é que funciona e sobre essa questão de ser opcional. Vamos lá, bom dia, Luana, tudo bem? Esse em 2021 realmente ainda está nos 80%. Como é que vai ser calculado o benefício de vocês no IPREV, tá? Isso é 100% do regime próprio, né? Então, lá no IPREV, vamos pegar todas as tuas contribuições, vão expurgar das tuas contribuições 20% das menores contribuições, e do 80% que sobrou, vai calcular uma média aritmética simples. Essa média aritmética vai ser teu benefício de aposentadoria. Então, nunca vai ser sua última remuneração, e sim a média dessas de 80% das maiores, suas maiores remunerações. Nesse tempo, como você tomou posse em 2021, quando a sua folha tiver a progressão, você vai tendo progressão de carreira e você vai chegar a um nível que a tua folha vai superar o teto do INSS. Quando você superar o teto do INSS, você vai ter adesão de forma automática na CEPREV, com o Estado contribuindo junto contigo. Então, aí você vai poder participar do plano de forma patrocinada, e nesse momento você começa a ser participante da CEPREV, ter contribuição para a CEPREV, e o Estado te ajudando, para você ter mais outro benefício de aposentadoria, né? E esse benefício de aposentadoria vai te trazer aí uma recuperação, uma parte de uma recuperação das perdas que você tem nesse momento da aposentadoria, em função do cálculo de média, e em função também você ter um limitador. Se você, por exemplo, não participar da CEPREV, no nível 8, que quem hoje chega no nível 8 tem uma remuneração de 16 mil, você pediu aposentadoria, você não recebe nenhum centavo acima do teto do INSS, que hoje está em R$ 7.500. Certo, então, no meu caso, já é automático, eu não preciso procurar para aderir. Então, só aguardar. Isso, já vai ser de forma automática no momento que tiver aí a progressão de carreira e a tua folha superar o teto do INSS. Tá ok, obrigada pela informação. Disponha. Oi, bom dia, tudo bem?
Eu fiz um questionamento ali no chat. Oi, Alberto. Isso, estava olhando ele agora, mas vamos lá. Se tu puder dar uma olhadinha, uma atenção aí para mim. Vamos lá. Conseguir responder o meu questionamento. Te agradeço. Claro. Obrigado. Então, aqui, você está falando aqui que o benefício não foi regulamentado, por isso não está sendo pago. Perfeito. O benefício especial, no parágrafo 9º do artigo 4º, deixa determinado que cada poder e órgão vai estar definindo aí a forma do pagamento e também o início dos pagamentos. E o executivo ainda não definiu, né? Temos algum prazo para essa regulamentação? Ela está rodando na SGPE. O último governador, em função da lei de responsabilidade fiscal, não pôde fazer esse decreto, então está na mão agora do nosso governador atual. Então, neste caso, a gente acredita que nos próximos meses a gente já deve ter esse decreto aí saindo e tendo essa regulamentação, mas não conseguiria te dizer qual é o prazo correto, qual é o prazo certeiro disso, porque depende ainda lá do que o governo está fazendo. O que garante o pagamento desse benefício, sendo que a incidência dos rendimentos, se daria sobre esse valor. Que não entendi, Alberto, incidência dos rendimentos se daria sobre esse valor, sobre o que você quis comentar aqui, mas vamos lá. O que garante o pagamento do benefício? A lei complementar 795, né? Ela determina ali, traz essa questão do benefício especial. Nós já temos servidores que já receberam do Tribunal de Justiça, do Tribunal aqui do Ministério Público, temos servidores que estão recebendo aqui agora do Tribunal de Contas, então outros servidores já estão recebendo e agora só está faltando ali o Executivo definir a forma do pagamento, tá? E caso seja pago daqui a 5 anos, esse valor seria corrigido desde a data da migração para o SEPREV, a própria lei, no artigo 4º dessa lei, ela já fala nessa correção. Então, ele traz esse expediente ali da correção. Essa correção ele fala sempre no IPCA do período, né? Ele traz uma correção pelo IPCA vinculado ao reajuste do servidor. Então, se o servidor teve reajuste, esse reajuste será também trazido para o benefício especial, limitado ao IPCA dos últimos 12 meses. Então, isso aí que está disposto em lei. Não sei se eu consegui responder todas as suas perguntas. Não sei, aquela parte que eu não entendi, aquela ali se na incidência dos rendimentos se daria sobre esse valor, se é o que você comentou ali sobre o reajuste do benefício especial. Se não, se ficou alguma coisa no ar, por favor, abre o áudio aí que a gente tenta lhe auxiliar. Ô, Sandro, em relação ali à incidência dos rendimentos, eu aderi ao plano, recebi o benefício. Ele está lá na minha conta do SCPREV e eu vou começar a receber a rentabilidade do plano, né? Exatamente. Isso, exatamente. Seria a respeito do rendimento que eu estou falando. Perfeito. Então, no momento que o recurso ele entrou aqui na SEPREV, ele é de imediato já colocado nos fundos de investimento, no mercado financeiro, nos fundos onde a SEPREV está fazendo esses investimentos. Então, importante frisar, tá, Alberto, esse benefício especial, ele também não tem nenhum centavo de qualquer contribuição, de qualquer pagamento de taxa. Então, se foi calculado lá 300 mil reais, esses 300 mil reais, 100% dele vai ser utilizado para o seu saldo de contas, e se você não vai pagar nenhuma taxa desse recurso, nem no momento da fase que você está ativo do plano e nem na fase que você está em benefício. Então, 100% desse dinheiro e da rentabilidade desse dinheiro vai ser repassada, né, para você, caso você já tenha feito a migração, ou para os colegas que fizerem a migração. Não, tá certo então, Sandro. Valeu pela atenção aí. Obrigado. Nada. Aqui nós temos aqui a média dos 80%, do Robson, acho que a gente já falou ali. O Carlos Magalhães pergunta, a verbação do período INSS, como correrá com a migração? Na verdade, a verbação do período INSS, você precisa fazer junto ao seu RH, Carlos, e aí, no momento que esse período estiver lá no seu mapa do tempo de serviço, esse tempo será utilizado para o cálculo do benefício especial. Então, esse tempo, ele conta para você aqui no momento da migração para o cálculo do benefício especial. Só que esse tempo tem que estar no seu mapa do tempo de serviço, né? Então, ele precisa, além de ser deferido, né, esse tempo para você, ele precisa já constar lá no seu mapa de tempo de serviço também.
Aliás, é para isso, né, Carlos, que vai servir a ação coletiva. Caso você, né, não tenha ainda 10 anos de tempo de serviço público, tu vai precisar justamente para essa averbação do período INSS que a gente comentou no início, né? Para isso que vai servir. Bom dia, Sandro. Adriano, Bom dia, Adriano, tudo bem? tudo bem? Sandro, eu contribuí durante um período e eu já era funcionário do Estado, né? Já era efetivo. Esse período também entra no cálculo? Todo e qualquer período que tenha no seu mapa de tempo de serviço, ele entra, né? Sendo esse tempo vindo de como servidor público, sendo esse tempo da iniciativa privada, esse tempo, se ele estiver na sua ficha, na sua ficha funcional, no seu mapa de tempo de serviço, ele entra para o cálculo, sim. Eu digo, essa contribuição foi do INSS. Eu tinha uma contribuição do INSS junto com a contribuição do Estado, né? Sem problema, sem problema. Se ele está no seu mapa de tempo de serviço, ele vai ser calculado, você vai poder utilizar para o cálculo do benefício especial. Eu não entendo esse cálculo do tempo de serviço, o mapa do serviço, que eu só posso averbar o período anterior, eu não posso averbar esse período aí do INSS que eu paguei junto com o Estado, eu não posso averbar junto lá. Isso, tem que ser tempo anterior. Tempo concomitante ao Estado, você não consegue averbar. Então, se você está utilizando, eu tenho alguma atividade que eu estou pagando INSS, eu tenho lá, sou professor, e nesse lá é descontado INSS. Esse tempo, você não consegue utilizar ele aqui no Estado, porque você está utilizando o tempo do Estado. Mas tempo anterior à sua posse como servidor público, esse tempo você pode utilizar, e averbando esse tempo aqui no Estado, ele será calculado, porque o benefício especial, ele tem duas variáveis: tempo total de contribuição e a sua remuneração atual. Qualquer um dessas variáveis aumentando, ou remuneração, ou aumentando a questão ali desse tempo de contribuição, vai melhorar, vai aumentar esse saldo inicial que você tem aqui na CEPREV, que é o benefício especial. Até ontem à noite eu estava conversando com um servidor da Polícia Penal, estava conversando com ele ontem à noite, que estava me tirando algumas dúvidas, e a dúvida dele era essa, porque ele vai ter uma promoção, vai ter agora uma promoção em função não lembro se era do tempo dele, enfim, mas ele vai ter uma promoção agora que ele vai subir para o nível 8, se eu não me engano. Aí disse, Sandro, eu espero acontecer essa promoção para fazer a migração. Eu disse, espera, claro, porque você vai trocar a sua remuneração, e aumentando a sua remuneração, você vai melhorar o cálculo do benefício especial, e melhorando o cálculo do benefício especial, aumenta o teu saldo inicial aqui nessa CEPREV. Então, nesse caso dele, valia a pena esperar, porque ele vai ter um aumento de remuneração. Certo. Perfeito? Outra coisa, chegando lá no final, quando eu for me aposentar, digamos que eu saque esses 25% que é permitido, vai sobrar aqueles 75%, é garantido que eu vou ganhar aquele benefício ali até eu falecer? E o que vai ser feito desse saldo que, se porventura sobrar, quando eu falecer? Ótima pergunta, Adriano. Vamos lá. Vamos dizer que tem ali ficado um saldo para você receber de R$4.000. Tá? Esse momento que é calculado aqui, esses R$4.000, ele é um valor calculado, digamos assim, de forma fixa. Ele é calculado para você receber dos seus 55 anos de idade até os 86 anos de idade. Ali no simulador, nesse momento, o cálculo dele feito ali, ele é feito em cima de uma rentabilidade anual na fase de benefício de 3,83% ao ano. Então, esse dinheiro, numa ponta, está você resgatando, e na outra ponta está entrando rentabilidade. Essa rentabilidade que vai entrar no plano, ela que vai determinar ali a alteração desse benefício ao longo do tempo. Então, essa CEPREV teve uma rentabilidade de 6% ao ano. Você recebeu mais rentabilidade do que foi previsto, e esse benefício vai aumentar de acordo com a rentabilidade ali do plano. A CEPREV recebeu, ao invés de receber 3,83%, foi calculado ali 3%. Então, ali vai ser recalculado o benefício também. Nos 86 anos de idade, nesse modelo, zera a sua conta. Qualquer modelo de investimento que você tem, no momento que zerou a sua conta com a entidade, né, com um banco onde você está trabalhando, zera ali o recurso que você está recebendo.
Só que aqui na SCPREV, você tem um pedacinho da contribuição dos senhores, vocês têm uma contribuição por um fundo chamado Fundo de Sobrevivência. Esse Fundo de Sobrevivência tem a missão seguinte, continuar pagando para você um benefício, só que esse benefício que vai ser calculado para você, que antes vinha do teu, o que antes vinha até os 86 anos, vem do seu esforço financeiro, passa a vir agora, a partir dos 87, desse Fundo de Sobrevivência. Então, tu tem um pagamento vitalício, que a partir dos 87 anos vem desse Fundo de Sobrevivência, só que tem um detalhe importante, desses 4 mil que estava sendo calculado lá, desse saldo de contas, era uma parte lá do benefício especial que você recebeu. Esse Fundo de Sobrevivência não teve nenhuma contribuição lá para desse benefício especial. Então, ele vai ser recalculado. A partir dos 87 anos, você pode ter uma perda em torno de 30% da sua remuneração em função do recálculo da perda do benefício especial. Então, o benefício especial não tem contribuição para o Fundo de Sobrevivência. A partir dos 87 anos, continua recebendo uma renda, e essa renda vem do cálculo ali do Fundo de Sobrevivência, que você tem que contribuir a vida toda. Outra situação importante também, um servidor que venha a falecer, por exemplo, com 80 anos de idade. Ele deixou um saldo na conta dele ainda, esse saldo é da família dele, é de quem se apresentar como cônjuge, é de quem se apresentar aqui como filho, então não tem nenhuma limitação de idade, por exemplo, como tem o servidor, como tem o IPREV, filhos acima de 21 anos, perde a questão de beneficiário do plano. Então, tem um filho, o servidor vem a óbito, tem um filho de 30 anos, tem 500 mil reais aqui na SCPREV. Esses 500 mil reais é do filho dele que vai se apresentar aqui dele como herdeiro na SCPREV ou como beneficiário do plano. Então, o dinheiro de vocês que estão aqui fica vinculado ao CPF dos senhores, na falta dos senhores, fica esse dinheiro à disposição da família, dos beneficiários que estão elencados aqui no plano. E aí, então, nesse caso, a família pode sacar o integral ou optar por continuar recebendo? Como é que funciona nesse caso, Adriana? Se eles foram elencados aqui como beneficiários do plano, eles vão receber isso em forma de benefício. Se você não elencou beneficiário nenhum, quem são seus beneficiários do plano serão seus herdeiros legais. E aí, herdeiro legal recebe em parcela única. Então, o servidor não elencou nenhum beneficiário no plano. Ele vem a óbito e tem 500 mil de saldo de conta deles aqui. Quem se apresentar como herdeiro legal vai ter direito a resgatar esses 500 mil reais. Ok, obrigado. Bem explicado. Faltando 3 minutinhos aí para a gente encerrar a live, quero agradecer aí ao Sandro e a Débora sempre solícitos aí a estar respondendo as nossas questões, as nossas dúvidas, e inclusive o Sandro acabou de falar aí que estava respondendo um servidor ontem, domingo. Então mostra aí o comprometimento e, que tem com a nossa causa, com a nossa aposentadoria. Quero agradecer também a doutora Natália por explicar a respeito da nossa ação que envolve também a nossa previdência, e quero agradecer a todo mundo aí pela live, quero agradecer o Ferdinando por ter proporcionado novamente essa live, explicando a respeito, tirando dúvida do SCPREV aí, e a gente vai ter que batalhar muito até chegar lá. Eu acredito que não vai ser com essas regras que eu vou me aposentar. Eu ainda tenho 20 anos para contribuir, 20 anos pela frente. Com certeza o governo vai querer mexer nisso aí logo. A gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem, sonhar com o melhor possível, mas trabalhar com aquilo que a gente tem. O sonho era a integralidade e paridade, lá desde 2004 a gente não tem isso. Perdeu-se lá com a emenda constitucional, então a gente tem que trabalhar com isso que a gente tem agora. Ficou bom? Não. Era o que a gente queria? Não. Mas, na medida, para aquilo que a gente tem, é o melhor que a gente tem por enquanto. Sandro, quer fazer alguma consideração final aí? Doutora Natália? Débora?
Agradeço a todos a participação, a gente permanece à disposição, eu deixo aqui também compartilhando os nossos contatos, o contato aqui do Sandro, e a Silvia, como está atendendo também, servidor não conseguiu ingressar, mas ela também fica à disposição de vocês. E se vocês quiserem também nos visitar, a nossa sede fica aqui na Emílio Blum, aqui no centro de Florianópolis também, serão muito bem-vindos. A gente agradece muito o espaço aí, Alexandre, a gente está à disposição para auxiliar o pessoal, estamos à disposição para conseguir tentar ajudar da melhor forma possível. Eu costumo dizer que a gente não está aqui para dizer para o servidor que é vantajoso, faça a migração, não faça a migração, a gente está aqui para explicar, dar todas as ferramentas para os senhores aí para tomada de decisão. Então, essa é a nossa missão. Então, realmente eu falei, esse atendimento aconteceu, foi ontem, domingo de noite, a gente está atendendo domingo, a gente atende, conversa com o pessoal do sábado, a gente conversa com o pessoal no feriado. Então, na hora que a gente consegue estar conversando, muitas vezes o pessoal nos procura, Sandro, só consigo conversar às 7, 8 horas da noite, é o horário que eu estou fora do expediente, é a hora que eu estou com calma, eu queria que o meu esposo participasse, queria que a minha esposa participasse, então a gente fica à disposição para estar conversando nesse formato, no Meet, conversando por telefone, conversando da forma pelo WhatsApp. Então, a gente fica à disposição para estar tentando esclarecer realmente as dúvidas do pessoal, que são muitas.